Cara, espera, ele fez aqui mesmo, tá gravando. Pronto, voltei aqui. React a esse vídeo aqui. Só não dá, por favor. Não dá. Copyright. De Job Simulator, e o nome já diz tudo, é um simulador de empregos, só que na realidade virtual. Nesse vídeo a gente vai passar por 4 trabalhos diferentes, sendo eles o atendente de lojinha, o cozinheiro, o funcionário de escritório e um mecânico de carros. E lógico, né, a gente vai pegar todas as conquistas desse jogo, que são 11 delas no total e consistem em terminar todos os trabalhos e descobrir algumas coisas secretas do jogo. Então já deixa seu like aí, sem mais enrolação, vambora. O primeiro emprego que vamos jogar é o de atendente, e assim que entramos na loja já falamos com o nosso chefe aí, que eu vou chamar de Osvaldo, e ele pede pra gente limpar a nossa bancada. E pra limpar, né, eu tento pegar o lixo e jogar na cesta de algum cliente, só que eu acabei errando, né? A gente também liga a câmera de segurança e finalmente estamos preparados para receber o primeiro cliente, que pede pra gente fazer um cachorro quente pra ele. Então a gente já coloca o salsichão na grelha e depois que ele fica pronto, montamos o dogão e entregamos pra ele. Pegamos um din-din, né, e partimos pro próximo. O segundo cliente pede pra gente escanear algumas barras de chocolate pra ele, só que eu tava com dúvida pra saber se era realmente gostoso, então eu acabei comendo uma e depois coloquei na cesta dele, só que eu acho que ele não percebeu não, então tá tranquilo. Logo depois ele pede uma bebida colorida aí, que eu não sei o que é, e como esse cara é bem comilão, ele ainda pede pra gente aumentar o tamanho dessa bebida. Mas tá bom, né, rapaziada? Pelo menos ele pagou a gente e deixou o troco pra nós. Vambora. O próximo cliente era uma senhora idosa, e ela pede um jornal e, lógico, o papel da loteria. Aquela de raspar, sabe? E ela pede pra gente raspar pra ela. E não veio nada, rapaziada. Não foi dessa vez, vovó. Pra pagar, ela entrega pra gente um cheque. Rapaz, quem que usa isso hoje em dia? O próximo cliente era um cara bem ocupado que pede um cachorro quente. E que bom que ele tava distraído, porque eu acabei torrando a salsicha dele sem querer. E eu acho que ele também não percebeu. Ele também pede um chiclete, paga e mete o pé. Os próximos clientes eram uma mãe e uma filha. Nossa, vai. Enquanto isso, a criança começou a encher o meu saco pedindo açúcar. E eu até dei um chiclete pra ela, mas essa guria queria cada vez mais. Então eu decidi fazer uma bebida personalizada pra ela. Cheio de açúcar, mas é óbvio, com os ingredientes especiais, né, rapaziada? Cara, esse negócio deve Toma, ter criança. horrível, mas que bom que ela não percebeu. Mas enfim, depois a mãe dela volta e eles vão embora. Então aparece um patrocinador desse refrigerante de energia e pede pra gente colocar eles em exposição na loja. A gente faz isso bem bonitinho e o maluco aparece depois falando que estourou o nosso banheiro e pede pra gente jogar alguma coisa pra ele. Tá bom, né? A gente joga essa esponja aí e eu acho que ele conseguiu limpar tudo certo. E por coincidência, o próximo cliente já quer esse refrigerante energético. Só que ele quer uma energia máxima. Então a gente chacoalha esse refri e ele fica vermelho, cheio das energias. E o maluco curtiu, ele até ficou meio doidão, rapaziada. Quando ele sai da loja, ele simplesmente levanta voo. Tá bom, né? Cada um aí com suas habilidades. Depois aparece esse velho aí e fala que quer qualquer coisa da loja. Respeita ao mais idosos. Toda hora que eu tirava da mão dele, ele pegava de novo. Tá de sacanagem, né? E eu entrego pra ele um refrigerante e um miojão. Daquele bem forte que dá um ataque cardíaco, sabe? E ele aceita de boa e até faz um pagamento maior, mano. Coisa boa demais. Então o nosso entregador chega na loja e pede pra gente só organizar a encomenda nas gavetas. Aí é só colocar as coisas nos seus devidos lugares, o que é bem facinho. O próximo cliente é um mendigo e pede pra gente dar qualquer coisa. Então eu pego um picolé velho que tava fora da validade e dou pra ele. E também dou uma moedinha pra ajudar ele também. E o mendigo quer usar esse dinheiro também pra comprar outra coisa da loja. E ele acaba pegando minha mostarda também, cara. Só que ele me pagou e eu pego a mostarda dele no último minuto. Então perdeu o dinheiro à toa. Se fez o mendigo, hein? E quando eu achava que tava tudo bem, nossa loja simplesmente assaltada. Uma banana, cara, uma banana. E eu tento pegar a arma da mão dele diversas vezes. Só que esse cara ele tem banana infinita. A única coisa que nos resta então é aceitar que a gente perdeu, rapaziada. Então a gente abre o cofre e entrega o dinheiro. Não, pera, é um queijo? 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 Tá de sacanagem, né? Tá bom, eu entrego pra ele e ele foge. Mas olha o tanto de carro de polícia. O queijo tá de sacanagem. Esse que foi atrás dele, cara. Não é possível que esse bandido não seja pego. O próximo cliente que entra na loja tava meio doidão. Então a gente joga uma banana pra acordar ele e ele pede um burrito pra gente. E também pede pra gente deixar ele bem grande. Então a gente bota na máquina e o burrito cresce. O cara realmente tava meio doidão. Tecnologia 2309. Secreta, que é tipo um robô de limpeza. 2309. Toda a loja e deixar ela brilhando. Rapaziada, a vida de trabalhador não é fácil. Os próximos clientes eram 3 crianças tentando fingir que eram adultos. Pra confirmar, a gente logicamente precisava da identidade desse adulto, né? E se liga nos dados do cara. Nome, robô adulto. Idade, suficiente. CPF, legítimo e nenhuma experiência. Rapaz, não é muito convincente não, né? E a máquina acaba recusando essa identidade. Só que o garoto diz que a identidade é errada e ele entrega outra. Só que trocando a idade para muito velho. E essa acaba passando pela máquina. E como a tecnologia nunca erra, era realmente um adulto ali, né, rapaziada? E eles pedem alguns fogos de artifício. Cara, na hora que eu fui pegar, o
negócio acendeu, mano. As crianças ficaram morrendo de medo e saem correndo. Só que o negócio nem explode, então tá de boa. E aí aparecem os policiais na loja com 3 suspeitos. E o policial pergunta quem foi que assaltou nossa loja. Como eu queria vingança, passei o nome correto pra eles. E com isso ganhamos a conquista de finalizar o trabalho de vendedor. E logo depois o nosso chefe manda a gente pra casa. Então beleza, primeiro trabalho finalizado. O próximo trabalho é o de cozinheiro, mas antes de eu entrar nele, eu taco essa fita aí no Osvaldo e com isso a gente ganha mais um troféu. Então agora se ferrou, Osvaldo. Precisamos fazer um café da manhã, rapaziada. Então eu já Se você tem problemas de ouvidos, pode sair do vídeo agora. Vai. Bem, rapaziada, o cliente não viu, então não tem problema, né? Enfim, colocamos ovos e bacon no fogão e depois de tudo ficar bonitinho, a gente coloca eles no prato e dá um tapinha no botão. E é assim que o nosso trabalho vai funcionar aqui, rapaziada. O segundo cliente queria um shake bem daquele proteico pra tomar, então eu peguei o liquidificador, coloquei leite, algumas frutas, só que como não tinha nada a quantidade necessária ainda, eu coloquei aquele cogumelo maroto pra completar, rapaziada. Testem aí na casa de vocês, me falem como é que fica essa mistura, hein? Brincadeira, não faz isso não, hein? Eu mesmo provei da cliente, não parecia muito bom. Mas enfim, mais o cliente sempre com sucesso. Agora chegou esse vovô aí que queria tomar um chá. Então a gente pega a água da torneira mesmo, esquenta ela no forno e depois que ela tá fervendo, ô Osvaldo, você não vai sair daí não, é, meu filho? do chá. Só que o velho também queria umas torradas, então eu pego elas e coloco na torradeira. Respeito com o mais velho. A gente coloca no prato e termina mais um pedido, rapaziada. Agora a gente precisa fazer uma sopa. Então a gente puxa esse caldeirãozão, botamos água e começamos a fazer a nossa sopa. Rapaz, aqui eu fui só tacando absolutamente tudo que eu encontrei. Eu fiz a sopa de legumes. Sopa de queijo! Pronto. Então, servimos mais um cliente, pessoal. O próximo cliente quer um sanduíche. Então eu coloquei um bacon que eu já tinha deixado pronto. E como eu não tinha faca pra picar o tomate, eu decidi botar ele inteiro mesmo. Eu espero que o cliente não me perturbe por causa disso, mas até que ficou bonitinho, então show de bola. Nossa, tá bem bonito. O próximo cliente é um francês. Ele quer que a gente cozinhe uma carne pra ele de simplesmente 40 anos atrás. O negócio já tá o couro mofo, rapaziada. Mas como ele vai pagar e quem vai comer é ele, eu boto essa gororoba no fogão. Inclusive, esse cara pediu a carne bem passada. O negócio a carne tá preta. preta. Mas tá, né? E ele também pede um vinho pra acompanhar. Só que o nosso chefe fala que esse francês é um degustador bem famoso e pede pra gente colocar um presentinho pra ele no prato, né? Rapaz, eu jogo o negócio lá em cima da carne mesmo. O negócio já tá todo ferrado, então eu vou certificar que alguma doença vai ser pega nessa comida, rapaziada. E a gente consegue servir o francês com sucesso. Os próximos clientes eram uma mãe e um filho. E era aniversário da criança. E ele queria uma pizza pra poder comemorar. Então partiu fazer. Só que aqui na minha cozinha é um pouquinho diferente as coisas, tá, rapaziada? Pra gente fazer a pizza, a gente precisa botar um tomate no liquidificador, pegar o molho e colocar num pão. Depois a gente coloca no micro-ondas com queijo e outro ingrediente à nossa escolha, né, pessoal? Porque no meu caso foi o cogumelo, delicioso, ó. Ai, que delícia. E depois você fecha a porta do micro-ondas e aparece uma pizza, pessoal. Muito fácil. Tenta aí na casa de vocês e me diz se deu certo, tá, pessoal? Porque eu tô bem curioso pra ver se esse método funciona mesmo. Mas enfim, eu até provei pra ver se tava bom e entreguei pra criança. Só que a mãe dele volta e fala que o moleque é mortalmente alérgico a tomates. E em troca ele pede esse molho bastante. E depois a mãe fala que o moleque também é alérgico a coisa quente. Então a gente nem coloca no micro-ondas e só entrega o queijo em cima do pão mesmo. E a criança, por incrível que pareça, gostou. O próximo cliente que entra diz que quer pedir a namorada dele em casamento. Então ele dá um anel pra gente poder esconder no meio do sanduíche. E a gente monta esse sanduba bem bonitinho e coloca o anel ali no meio. Depois o cara fala que quer botar uma música de amor, mas o disco não tinha música ainda. Aí tem uma piada que só funciona em inglês, porque você colocar alguma coisa em um CD se chama burn, que seria queimar em inglês, né? Aí a gente coloca o CD na torradeira pra poder aparecer a música nele. Mas enfim, a gente pega esse CD, coloca na caixa de som e lógico, o carinha pede a mulher dele em casamento e dá tudo certo. E logo depois disso tudo, a mãe daquele aniversariante volta e fala que já tá na hora do bolo. E pra gente fazer ele, a gente precisa colocar um ovo, uma flor e outro ingrediente no micro-ondas. E esse ingrediente eu escolho a cenoura pra fazer um bolaço de cenoura pro moleque. E eu tô achando que eu vou comprar um micro-ondas desse aqui pra casa, tá, rapaziada? Porque o negócio faz mágica, cozinha sozinho o negócio. O bolo, pô, saiu de um ovo e uma flor, cara, não é possível. E ele ainda tava com uma cara tão boa que eu até dei uma provada nele, né? E o garoto também gostou bastante. Mas depois dessa família ir embora, o garçom fala pra gente que essa festa deixou muita louça pra lavar. Então eu pego os pratos sujos e, ó, coloco na pilha com sabão pra ficar tudo brilhando e faço isso com todos os 5 pratos sujos. Depois disso, a gente conclui mais uma tarefa com sucesso. Então outro cozinheiro chega e fala que o inspetor de segurança tá chegando e a gente tem que descartar os alimentos estragados. E eu primeiro penso em comer ele, só que eu acabo vomitando tudo. Então eu decido colocar todas essas coisas no liquidificador e bater tudo. E logicamente depois jogar fora, né? E o cara também pede pra gente
testar os sprinklers do restaurante, que pra variar não estão funcionando. Então a gente só tem que torcer pra absolutamente nada pegar fogo aqui, rapaziada. Ai, mal imaginava eu. Depois a gente tem que limpar a nossa bancada, que tá cheia desses insetos que são os chips de celular. Eu acho isso bem criativo. Enfim, a gente manda tudo pra vala no liquidificador. E logo depois o inspetor aparece, dá uma olhada no local e diz que tá tudo certo. E rapaziada, eu acabei deixando o mouse na tela sem querer, então finge que ele não existe aí, beleza? Então outro cozinheiro também fala que chegou um pessoal pra gravar um comercial de um produto pra gente. E apareceu um cameraman no nosso restaurante pra poder gravar alguns takes disso. Então primeiro ele me entrega uma pílula e pede pra gente bater no liquidificador. Depois ele entrega um saquinho pra gente, pede pra gente botar no micro-ondas. E de dentro dele sai um cubo de biscoito, cara. Meu Deus do céu. E depois pede pra gente encher ele com esse molho da pílula que a gente bateu e comer o biscoito. Que delícia, rapaziada. Show de bola. E aí o comercial tava prontíssimo, pessoal. Que delícia. Que é uma coisa bem picante. E nos dá uma pimenta pra gente deixar ela o máximo quente possível. Então eu coloco ela no fogão e depois coloco ela no micro-ondas. E de dentro dele sai uma pimenta cheia de radiação. Cara, o maluco vai virar o Hulk se comer isso daqui. Mas beleza, né? A gente entrega pra ele e ele fica bem satisfeito. Os próximos clientes pedem o especial do chefe. Ou seja, eu escolhi o prato deles. Então, eu pego um próprio papel mesmo de comando e entrego pra ele. Só que lógico, né? Eu dou uma temperada antes e coloco no prato pra ficar bem e a pimenta, irmão. Eu faço um bolo bem gostoso e pego uma água da torneira com sabão pra acompanhar. E por último, essa fruta aí que eu esqueci o nome, bem batida em um copo. Tudo bem saboroso, rapaziada. E deixamos mais 3 clientes satisfeitos. Só que nessa hora o maluco da pimenta começa a pegar fogo, mano. E ele volta queimando, botando fogo em toda a minha cozinha. E como a gente tava sem sprinkler, eu tive que pegar o extintor de incêndio pra apagar tudo. Foi bem tranquilo. Logo depois disso, os caras do comercial voltaram porque eles gostaram muito de mim e querem gravar um reality show de culinária comigo. Meu apresentador é o cara mais maluco que eu já vi. Fora das câmeras, o cara é bacana, gente boa, mas quando começa a filmar, o amigo muda de personalidade totalmente e começa a falar que a nossa comida é horrível. E primeiro ele pede pra gente fazer umas bolas de carne e depois cozinharmos um bife com frango. Depois disso, a gente pega uma conquista pra finalizar mais um emprego. Então, nossos trabalhos de cozinheiro já acabaram com o nosso emprego, que é o de funcionário de escritório. Bom, a gente já entra no emprego tomando aquele café da manhã reforçado com donuts de partiu trabalhar. A gente já começa ligando o PC. Ué, não. Tem que pôr na tomada antes, beleza? Ligamos o PC, colocamos a nossa senha super secreta e damos uma olhada nos nossos e-mails. Pra eu ficar sem problemas hoje, eu deleto todos eles, né? Porque aí sem e-mails, sem problemas, né, pessoal? Então o chefe aparece e eu começo a fingir que eu tô trabalhando em alguma coisa e pelo visto ele gostou bastante. Olá, como vai você? Olha aí minha plaquinha Estamos trabalhando em atendente de caixa. O que você quer? Potenciais, mas eu contrato o bandido, né, pra roubar a concorrência e também esse cara aí que parece bastante esforçado. Depois disso aparece barulho de desligar. Eu pego o nosso relatório, levo eles pro computador e começo a corrigir os valores, né, bem de acordo com a verdade, né, pessoal, bem certinho. E depois de registrar 1 bilhão de lucro, concluímos mais um trabalho com sucesso. Chegou a hora do lanchinho e eu uso a máquina de guloseimas pra poder pegar alguma coisa pra mim. E eu escolho esse Doritos, Triangles. E eu degusto a comida. Aí o nosso colega pede pra gente pegar uma barrinha pra ele. Ele dá o dinheiro pra gente, a gente coloca ele na máquina, mas na hora de soltar o doce, o troço não sai. Então a gente tem que usar o jeitinho malandro, balançar a máquina até o negócio sair, rapaziada. E deu certo. Depois disso, um colega nosso aparece e fala que mandou vários memes pra gente pela internet e pede pra gente ver. E cara, eu nunca vi uns memes tão engraçados na minha vida. Meu Deus, olha isso aqui, ó. Quando você contrata um cara e ele demite você. Meu Deus do céu. Nossa, eu estou me acabando de rir, pessoal. Esse meme é realmente muito engraçado. Quem vai acabar sendo demitido é esse cara que me mandou isso. Agora o nosso trabalho era fazer um slide mostrando os resultados da semana passada. Então a gente instala o PowerDot no nosso PC e começa a montar a apresentação. Eu escolho esse tema bem top, coloco uma mensagem motivacional com uma transição dramática, depois eu coloco os memes produzidos na semana, né, que é muito importante, pessoal. E aí sim, coloco os dados super realistas da nossa empresa, rapaziada. E pra fechar, aquela mensagem top, trabalhe mais. E agora tava na hora de apresentar a nossa apresentação, né? Então a gente pega o controlinho dos slides e mostra aos funcionários os dados da semana. E eles acham todos muito interessantes. E lembrando, todos os dados são 100% realistas e verídicos, tá? Todos eles são verdadeiros, eu não inventei nenhum. Você pode até ver que não tem nenhuma curva aí pra baixo. Enfim, terminando as apresentações, uma mulher nos avisa que o funcionário 10110 está se aposentando. E seria legal dar alguns presentes pra ele. A gente escolhe umas coisas e também escreve uma carta pro velho, bem bonitinha, agradecendo pelos serviços prestados, né, pessoal? Cara, ser funcionário de escritório é muito cansativo, você é louco, mano. Agora, nossa próxima tarefa é demitir alguns funcionários, porque as coisas estão ficando caras dentro da empresa, né, pessoal? E o meu primeiro alvo é esse cara aí, que é meio velho e desatualizado nas tecnologias, e também demito o bandido, que eu tava com medo de roubar o meu trabalho, né? Então, tivemos uma pausinha pra tomar uma água, muito importante. Inclusive, você aí do vídeo,
beba água, é muito bom pra saúde. Beba água. E durante esse intervalo, um cara mostra as fotos dos filhos dele e pergunta se eu tenho família. Então eu entro no PC pra escolher uma foto bem bacana, imprimo ela e mostro pro cara. Bem legal. Depois eu até coloco a foto na minha estante. E olhando pra ela, eu encontro esse robozinho aí, que tem essa corda e manda a gente ficar trabalhando, cara. Mal sabe vocês o que a gente vai fazer com ele mais tarde, hein? Enfim, com o fim do intervalo, a gente recebe uma nova missão, a de triturar alguns papéis importantes. Então eu ligo o triturador e coloco tudo, rapaziada. Dentro da maleta, eu descarto. Tinha alguma coisa aí errada, alguma ilegalidade no meio, com certeza, mas eu só faço o meu trabalho, né, pessoal? E depois o cara ainda pede pra gente limpar nosso escritório, né, nossa bancada, e eu tava com alguns lixos da nossa mesa no triturador também. Logo depois aparece o nosso chefe pra me dar mais uma promoção. E a gente recebe até um bolo em um desses sopradores de festa. Muito obrigado, pessoal, eu sei que eu sou importante e essa promoção já era minha, tá, desde o começo. Enfim, antes de sair do trabalho, eu vou no PC rapidão e desenho um quadro. E eu escrevi o quê? Logicamente like, né, pessoal? Então aproveita e deixa o like nesse vídeo, porque dá muito trabalho, pessoal. Então deixa o like e também aproveita pra se inscrever no canal. E pra fechar, a gente recebe um presente. E quando abrimos ele, a gente ganha mais uma plaquinha de promoção. E logo depois, pegamos mais um troféu por terminar o trabalho de escritório. E agora só falta um trabalho, pessoal, o de mecânico. Então vambora. Então chegamos na oficina mecânica e já trocamos aquela palavrinha com o Osvaldo e puxamos a corrente pra receber o nosso primeiro carro, que é de uma senhora que quer dar uma melhorada na performance, né, pessoal? E a princípio a gente só ia botar um fluido poderoso. E eu coloco esse fluido certinho, mas depois eu percebo que a fonte de energia desse carro tá meio fraca. E é óbvio que tá fraca, né? Uma batata. Então a gente pega essa batata e troca por uma bateria de verdade. Depois disso eu fiquei tentando acertar o negócio na cesta de lixo, ó. Consegui ainda, que bacana, ó. E depois a gente imprime o recibo pra mulher e entrega pra ela. E nosso primeiro cliente foi atendido com sucesso. Depois dela chega um cara com um carro bem da hora e fala pra gente que tem um cupom. Então o dono da mecânica, que é outro cara, fala pra gente que não vai ganhar dinheiro com esse cupom. Então a gente tem que sabotar o carro desse cara pra ele ter que voltar depois e aí sim a gente ganhar dinheiro. Então eu já começo tirando os pistões do carro, tiro todos os faróis e pinto eles de rosa e por fim jogo açúcar no tanque de gasolina, né, pra dar aquela adulterada na gasolina do carro. Cara, e depois o cara sai com o carro todo lascado, mas pelo menos ele vai voltar depois pra gente ganhar um dinheirinho, né? O próximo cliente era esse cara que achou um carro no ferro velho e a gente precisa consertar ele pro cara poder dirigir. Então a gente já começa trocando os faróis do carro, depois a gente pega o filtro de ar que tava só o pó e dá aquela soprada pra limpar ele, né? Depois a gente pinta o carro todo com essa cor bem chamativa pra ele ficar bonitão e pegamos um objeto e colocamos no ornamentador para transformar ele naquelas decorações de carro. Pra fechar, colocamos um brinde pra ele. E agora o carro tava prontinho, tinindo e recebemos mais um pagamento. Logo depois chegou um táxi na mecânica que tava com problema de emissão de gases tóxicos. E pra resolver essa emissão, a gente coloca uma banana no escapamento do carro, né? Pra tampar ele e impedir que os gases saiam. E pra não ficar um cheiro desagradável no carro, a gente coloca aquela decoração que tem um cheirinho, sabe? E assim cumprimos mais uma tarefa. Agora chega um novo carro na garagem, com os pneus todos arrebentados. E aqui a gente só precisa tirar os pneus antigos do carro e trocar pelos novos. Bem fácil. Depois a cliente pede pra gente colocar um pneu extra atrás do carro, beleza? E quando eu abro o capô do carro, sobe uma fumaceira preta danada. Então a gente tem que colocar bastante fluido nele pra poder resfriar. Depois a mulher pede pra gente encher o copo dela com esse fluido também, né? O mesmo que vai no carro, vai no copo, mas vai entender esse robô, né, rapaziada? Então a gente entrega aquele recibo maroto pro cliente e fomos pro próximo carro, que era de um bandido, né? No caso, o carro não era dele, eu acho que vocês entenderam. Enfim, ele pede pra gente dar uma pintada de emergência no carro, porque ele decidiu do nada que não gostava mais dessa cor, né? Que não era pra fugir. Tá bom, né, rapaziada? Como eu disse, eu só tô aqui pra fazer o meu trabalho. E eu coloco uma cor pouco chamativa pra ajudar o bandido, né? Depois a gente abastece ele e troca a placa. Tudo bem dentro da lei. O próximo cliente chega com seu carro e fala que vai participar de uma competição de carro. Então eu coloco umas decorações, pinto o carro de vermelho e por fim coloco um dado de 20 lados de decoração. E detalhe, eu joguei esse dado e tirei um, rapaziada. Pelo visto eu não tenho muita sorte com eles. E com isso, conseguimos vencer mais um cliente satisfeito. Nesse dia ia ter uma grande corrida e a nossa mecânica vai ser uma das patrocinadoras do evento. Então temos que ter uma decorada com uma placa que vai aparecer lá. E o dono da oficina nos dá um pincel e umas tintas. Só o Zé. Merda, dono. A oficina nos dá um pincel e umas tintas pra gente fazer a decoração. E óbvio, né, rapaziada? Eu escrevo like e desenho o símbolo do YouTube. Deixa o like, rapaziada, é muito importante. Depois disso, chegam os competidores da corrida que estavam andando rapidão e do nada os pneus estouraram. E o nosso trabalho aqui foi trocar os pneus do carro e eu escolhi esse roxo. Mentira, o vídeo não acabou não. Não sai daqui, por favor. Pelo refrigerante energético super agitado. Cara, eu acho que deu bom, hein, que o carro chega a pegar fogo, mano. Vai virar um foguete, velho. Enfim, mais um cliente satisfeito. A próxima cliente era uma viajante
viajante que gosta muito de flores. E ela pede pra gente tirar a sujeira do carro. Rapaz, o negócio tava sujo mesmo. Tinha refrigerante e pizza no banco todo, né, rapaziada? Mas tudo bem. Eu até chego a comer essa pizza pra ver se ela ainda tava boa, né, rapaziada? Tem que checar. E depois eu troco as baterias do carro por flor, que é uma coisa mais sustentável e ecológica, né, pessoal? Então, concluímos esse serviço com sucesso. E aquele bandido volta com outro carro e fala pra gente fazer aquele serviço especial. Então o dono diz que esse é um trabalho bem especial mesmo e a gente precisa desmanchar o carro, né, pessoal? Ou seja, tirar todas as peças dele. E a gente tira tudo, os pistões, a decoração, as rodas e depois chega o dono do carro, rapaziada. É bem inocente e o bandido fala que estacionou ele aqui na mecânica, né? E o cara acaba saindo com o carro todo lascado, sem perceber nada, mano. Mas show de bola. O próximo cara fala que pegou o carro do pai escondido e ele tá todo sujo, cara. E a gente precisa limpar ele. E tinha alguns galhos e tinha até um ninho de pássaro no carro. Mas nada muito complicado de tirar. Depois, pro pai não perceber nada, a gente coloca o carro na marcha ré e aperta o acelerador pra quilometragem voltar e ele não saber que o carro andou. Eu acabo abrindo o porta-malas do carro, que tá cheio de dinheiro, e eu pego tudo sem o garoto perceber, né? Porque eu preciso do meu pagamento, né, pessoal? Pô, enfim, mais um serviço pra conta. O próximo cliente é um cara meio descolado que tá de carro novo e quer que a gente decore ele. Então eu já começo pintando o carro de azul, coloco um dinheiro pendurado de decoração e também uma buzina no escapamento pra fazer mais barulho. Depois eu coloco mais um dinheiro de decoração na frente do carro e tá pronto. Mais um cliente servidaço. E agora a gente tinha que se preparar pro desfile da cidade. Então eu encho esse negócio aí, que eu não sei o que é, com vários chaveiros e peças, né? Pra mostrar o trabalho da mecânica. E depois de pôr um monte de coisa, o negócio fica pronto. O próximo cliente que chega tá com o carro todo limão. E a gente precisa tirar tudo que tem de limão nesse carro. Cara, não foi nem um pouco fácil. Tudo era de limão. O carro era todo de limão. A bateria era limão, os pistões eram limão, o filtro de ar era limão, as rodas, tudo era, rapaziada. E a gente foi trocando as coisas por peças normais, até o cliente ficar satisfeito. Então depois disso, a gente conclui mais uma tarefa. No fim, chegou um cara falando que ia se casar e tava pedindo pra gente encher o carro dele de lixo, né, que é a tradição do casamento. E quando eu digo encher, é encher mesmo, pessoal. E foi isso, a gente encheu o carro dele até terminar esse trabalho e receber a conquista de terminar o trabalho de mecânico. Agora que a gente finalizou todos os empregos, eu preciso fazer alguns extras pra platina, começando pelo próprio trabalho de mecânico. E que em alguns carros tinha um porta-luva escondido e dentro dele tinha uma luva secreta. E só por pegar essa luva, a gente pega mais um troféu. E eu não tinha falado antes, mas por terminar todos os trabalhos, a gente pega umas modificações no jogo. E o primeiro teste é da casa de boneca, em que tudo fica pequenininho. E só de entrar no trabalho, a gente pega mais um troféu por entrar nele usando um mod. Nesse mesmo trabalho de escritório, eu vou na missão de triturar as coisas e jogo aquele robozinho infernal lá. Falei que ele ia voltar, rapaziada, voltou pra ser triturado. Enfim, mais um troféu. Eu volto no trabalho de vendedor com a modificação de gravidade zero. Preciso raspar aqueles bilhetinhos de loteria até ganhar alguma coisa. E cara, eu tentei algumas vezes, viu? Mas depois de um tempo, eu consegui ganhar e peguei mais um troféu. No trabalho de cozinheiro, eu faço uma sopa usando outra sopa como ingrediente. E quando ela ficar pronta, eu pego mais um troféu. E por fim, assisto aos créditos do jogo, que são essas cartinhas aí. Cara, eu puxo um monte delas, um monte mesmo. E depois de ficar um bom tempo, eu acabo pegando todas elas. E por terminar os créditos, pegamos mais um troféu. E por fim, a nossa querida platina. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like, pessoal, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos. E comenta aqui embaixo qual jogo você quer que seja o próximo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou. E eu fui. Valeu, falou, tchau.